em 2015, 2016, por aí, Marco Antônio Villa era um crítico contumaz de Lula e do PT e da então presidente Dilma Rousseff. Se destacou, inclusive, na hoje bolsonarista Jovem Pan. Na época, até os petistas odiavam-o, porque, afinal de contas, né, eles até atribuíam para o Marco Antônio Villa uma culpa de ter ceivado o bolsonarismo nos seus tempos. Hoje, parece que a criticidade ao PT desapareceu. Por que Marco Antônio Villa hoje tem um pensamento mais brando a respeito dos desatinos do Lula e do PT? É o que nós vamos conversar agora aqui no canal Falando de História. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo a este canal. Peço para você que deixe já o seu like, que ele é muito importante para nós, para que esse conteúdo tenha relevância para mais pessoas. Peço que você aí, se você curtir uma reflexão crítica, analítica sobre os tempos de hoje, em que não está embotada, né, absorvida nesse lulopetismo fanatizante, muito menos numa visão bolsonarista ignorante, se você, né, não se sente representado por essas duas falanges que só destruíram o Brasil e destroem o tempo todo, se inscreve aqui no nosso canal, acione o sininho das notificações para que você não perca mais nenhum vídeo novo no nosso canal. Lembrando que aqui, Falando de História, nós temos vídeos sempre de segunda a sábado, às 18 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Então nós temos vídeos de segunda a segunda, ou de segunda a domingo, enfim, de domingo a domingo, como você queira, né? E também nós temos, além de nossos vídeos longos, vamos dizer assim, nós temos também os nossos shorts, lives e tudo mais, tá? Nós temos uma série de conteúdos diferentes aqui para você, tá? Além também, você sempre vai ver coisas diferentes lá na nossa aba da comunidade, na nossa aba comunidade e nas nossas redes sociais. Nós temos no Instagram, no X, não é mais a Twitter agora, é X, né? Não atuamos lá, mas estamos lá de vez em quando, né? Se você quiser dar uma forcinha lá, é bem-vindo. Ou bem-vinda. E também no Facebook, também nós temos a nossa fanpage lá, temos em torno de 4 ou 5 mil pessoas lá. Então, nós temos já um trabalho importante aí nas redes sociais. Bom, agradeço já de antemão, né, a você que já faz parte aí dos mais de 17 mil inscritos do canal. Nós queremos rumar até o final do mês aí para 18 mil inscritos. Então, nós estamos na luta, né? Para chegar aí nos 18 mil, quem sabe até o final do ano, 20 mil inscritos. Já tá valendo, né? E quem sabe ano que vem a gente já consiga aí a marca de 100 mil. Eu tô pensando, né, gente? Eu acho que tem que pensar grande, né? Pensar grande. Né? E você é fundamental para esse processo. E eu agradeço demais, né, a sua parceria aqui com a gente. É muito bom. Gente, o Marco Antônio Villa, né? Olha só, o Marco Antônio Villa ficou conhecido na imprensa, lá na Jovem Pan, principalmente através da Jovem Pan, pela sua crítica ao PT, né? Aliás, o Villa era odiado pelos petistas. Não sei se hoje é tão odiado assim, né? Porque lá principalmente no governo, no período da Dilma, ele sentava a lenha, o sarrafo, tudo, né, nos governos do PT, no Lula, na Dilma, o tempo todo. Mas mudou. Assim como Reinaldo Azevedo, né, teve um dia que iluminou
e a estrela brilhou na sua fronte, né, e na sua frente também. Ele viu uma estrela e aí ele então foi dominado por aquilo ali, e ele agora é o mais neolulista que nós temos na praça. Eu não sei se o Marco Antônio Villa se tornaria um neolulista, mas acho que o Marco Antônio Villa, que é um professor brilhante, diga-se de passagem, tem um conteúdo, uma, uma carreira como professor de história, né? Como professor da UFSCar, né? Universidade Federal de São Carlos, uh, autor de diversas obras, enfim. Então é um autor reconhecidamente importante, mas cada um tem os seus, vamos dizer, a gente pode discordar dos pontos de vista das pessoas, dependente das suas formações. E, efetivamente, o Villa hoje não fala mais o PT como falava outrora, porque ele focou toda a sua crítica, toda a sua carga emocional, né, nos seus vídeos contra Bolsonaro e abandonou, né, a sua crítica ao PT. Talvez da influência do seu próprio partido, né, afinal de contas ele é um filiado, pelo menos ainda, o que me consta, ele ainda é filiado ao Cidadania, né? E o Cidadania está também na base do governo Lula, essas coisas todas. Então, né, as pessoas acabam se moldando. Eu acho uma pena, porque as críticas que o Villa fazia ao petismo lá atrás eram críticas muito interessantes. Mas nós perdemos esse ponto crítico. Nós perdemos esse ponto crítico porque, efetivamente, o Villa, né, fica naquela narrativa de, olha, nós temos que derrotar o fascismo. E para derrotar o fascismo, vale tudo. E eu não acho que vale tudo para derrotar o fascismo. Não é uma questão purista, né? Porque, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos sentou, né, com a Rússia para derrotar o inimigo comum. Mas não é nem o caso. A tal frente ampla, a qual, inclusive, ele colocou num vídeo aí falando, né, relacionando Lula com o Bolsonaro, a tal frente ampla democrática era, na verdade, um combinado de gatos e balaios, etc., que, no fundo, rezava a mesma cartilha no plano econômico, principalmente. Então, é óbvio que o Lula tem muito mais estofo político no que tange ser um democrata do que o Bolsonaro, que foi um deputadinho de baixo clero, um remanescente da ditadura. É óbvio. Só que é assim, gente. O fascismo não foi derrotado no Brasil. Se a gente pegar a eleição, aliás, ele tem nesse vídeo, ele faz, eu estava vendo um vídeo que ele faz essa relação entre Bolsonaro e Lula, nesse mesmo vídeo ele estava falando ali dos percentuais que o Lula, né, teve, que não foi muito em relação ao derrotado eleitoralmente, porque o Lula não ganhou politicamente nem eleitoralmente, e quase perdeu, inclusive, mas por muito pouco, né? E o Lula hoje é um sujeito que está aí, se diz presidente da República, mas ele não age como presidente. Veja bem o que acontece. O Lula não consegue pisar no seu próprio território para assistir as pessoas depois de uma tragédia. O Lula não veio no Rio Grande do Sul em nenhum momento. Como presidente da República, ele tinha obrigação de sair da reunião do G20 e vir aqui para ver a situação. Ele não fez. E ele não fez isso, não foi uma, duas vezes. Então a omissão do Lula é algo, né? Para quem se diz estadista, olha que omissão, hein? E isso tem que ser registrado. Tem gente que está sendo omisso e não está registrando isto. Eu estou. Faço questão de registrar. Segundo ponto, nessa história toda. Derrotar o fascismo, derrotar o bolsonarismo, só é pouco. É muito pouco. Teríamos que derrotar o modelo econômico. E o modelo econômico do governo Lula se assemelha ao seu antecessor. As reformas continuam aí.
reforma da Previdência, reforma trabalhista. E agora parece que estão encaminhando uma reforma, né, administrativa. Eu já tinha adiantado isso lá atrás, cantado essa pedra. Ah, mas é que pode ser uma reforma menos danosa que do Bolsonaro. Será que é tão menos danosa que do Bolsonaro? Tenho lá minhas dúvidas. Lula continua fazendo aquilo que o Bolsonaro fazia. Ele era refém, Bolsonaro, de Lira. E o Lula é refém do mesmo Lira, do mesmo centrão fisiológico. As emendas do relator, né, as emendas secretas, continuam aí. Lula tá dando dinheiro para comprar o centrão, para comprar esses fisiológicos que destrói o tecido político social. A mini reforma política, por exemplo, é a prova cabal do que a gente está falando. E aí, meus caros, a gente precisa dizer. A gente precisa fazer a crítica à esquerda e uma crítica realmente calcada nos números do fracassado governo Lula. Porque o Lula faz um péssimo governo. E para isto, para mascarar isto, ele está tentando fazer se fazer de um grande chanceler, de um grande diplomata, né, a nível internacional, o Mandela brasileiro para o exterior, mas o Mandela que não consegue pisar em parte do seu solo. Lula não foi em nenhum momento, vejamos bem, ele não pisou ainda em Minas Gerais, não pisou no Rio Grande do Sul. Mas quando houve, no dia 8, os atos do dia 8 golpistas, Lula estava lá presente no interior de São Paulo. Mas ele se ausentou do Rio Grande do Sul, não foi uma, foram 2 vezes. Por quê? Porque tem medo de ser vaiado aqui. Tem medo de ser vaiado aqui. E um homem que tem medo de vaias e que não pensa que as vaias podem ser transformadas em aplausos com gestos nobres e novos, não merece levar o título de Mandela brasileiro. Merece? Eu repito, o Brasil hoje não tem presidente. Ele tem um turista. Um turista que sai pelo mundo afora com recursos públicos para que o Brasil não tenha resultado nenhum e efetivamente faça de conta que é presidente e a gente faz de conta que somos governados por este que se omite. A verdade, meus caros, é que eu tenho que repetir aquilo que já dizia Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro estava certo. Eu fracassei em tudo nessa vida, mas eu detestaria andar com aqueles que me derrotaram. Eu não ando com os que me derrotaram. Sejam os de vermelho ou de verde e amarelo, vocês não me representam e eu continuarei mantendo os meus princípios até o fim. Se é que vamos estar vivos até lá, não importa. Mas pelo menos o registro desta manutenção eu vou deixar para a posteridade. Há de se ter um dia alguém que olhe para esse louco no futuro e diga: houve um louco que não aceitou isto, mesmo que no anonimato, mesmo que seja quase invisível. Mas como aquele homem naquela imagem clássica que não saudou Hitler, aqui está ele. Não eu sendo o homem, aquele homem, mas representando aquele gesto. O gesto da verdadeira resistência
ao que precisamos dizer que, infelizmente, é uma quimera dizer que o fascismo foi derrotado no Brasil. Pelo contrário, o fascismo e o neoliberalismo estão destruindo o nosso país.